Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo. Que alegria imensa poder compartilhar contigo este amanhecer tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje quero falar contigo sobre uma verdade que tem o poder de transformar completamente a maneira como enfrentas cada desafio desta vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Não é apenas um versículo bonito para decorar. É uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tenta te fazer sentir fraco, incapaz ou derrotado. Quantas vezes acordaste sentindo que não tens força suficiente para enfrentar o dia? Quantas manhãs começaram com aquele peso no peito, aquela sensação de que os problemas são maiores do que a tua capacidade? Hoje isso vai mudar porque vais descobrir que a força que precisas não vem de ti, vem daquele que vive em ti. Cristo não te deu apenas salvação, Ele te deu o seu próprio poder para viver vitoriosamente cada dia. Fica comigo até o final desta oração, porque vais experimentar uma renovação sobrenatural da tua força interior. Escreve nos comentários, tudo posso em Cristo, e declara esta verdade sobre a tua vida. Prepara o teu coração para receber não apenas palavras, mas uma infusão de fé que vai te levantar das cinzas de qualquer derrota e te colocar de pé novamente com a confiança de um filho do Rei dos Reis. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras poderosas aos filipenses, ele não estava sentado num palácio rodeado de conforto e luxo. Paulo estava preso, acorrentado, enfrentando uma das situações mais difíceis que alguém poderia imaginar. E mesmo assim, mesmo naquelas circunstâncias terríveis, ele declarou com absoluta convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Esta não era uma confissão vazia, era o testemunho de alguém que havia experimentado o poder de Cristo em cada situação da vida. Paulo conhecia a fome e a fartura, a abundância e a necessidade, a liberdade e a prisão. Em todas estas realidades tão diferentes, ele descobriu um segredo que mudou tudo. A força de Cristo não depende das circunstâncias externas. Quando dependemos apenas das nossas próprias capacidades, ficamos limitados pelo cansaço, pela dor, pelo medo, pelas dúvidas. Mas quando nos conectamos com Cristo, quando permitimos que Ele seja a nossa fonte de força, algo sobrenatural acontece. Começamos a fazer coisas que jamais imaginaríamos possíveis. Superamos obstáculos que pareciam intransponíveis. Vencemos batalhas que pareciam perdidas antes mesmo de começar. A palavra tudo neste versículo não é um exagero poético, é uma declaração teológica profunda sobre a suficiência absoluta de Cristo em nós. Tudo significa cada situação que enfrentas hoje. Tudo abrange aquele problema financeiro que te tira o sono. Tudo inclui aquela doença que parece não ter cura. Tudo cobre aquele relacionamento quebrado que parece impossível de restaurar. Tudo alcança aquele sonho que parece distante demais para se realizar. Mas presta atenção numa verdade importante. Este versículo não está dizendo que podes fazer tudo sozinho. Está dizendo que podes fazer tudo naquele que te fortalece. A diferença é gigantesca. Muitas pessoas tentam usar este versículo como se fosse uma fórmula mágica de autoajuda, como se a força viesse delas mesmas. Mas Paulo está declarando exatamente o oposto. A força vem de Cristo que habita em nós. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta quando caímos. Quando entendemos isto, paramos de tentar fazer tudo na nossa própria força e começamos a descansar no poder infinito de Cristo que opera através de nós. Pensa nos momentos em que sentiste que não ias conseguir dar mais um passo, aqueles dias em que a dor era tão grande que só querias desistir de tudo, aquelas noites em que choraste em silêncio porque parecia que ninguém entendia a tua luta.
Aqueles momentos em que olhaste para o espelho e viste apenas alguém fraco, derrotado, sem esperança. Foi exatamente nestes momentos que Cristo quis te mostrar que a sua força se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que o Senhor respondeu a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isto significa que quando chegas ao fim de ti mesmo, quando reconheces que não tens mais forças próprias, é aí que o poder de Cristo se manifesta de forma mais gloriosa na tua vida. Não é vergonha nenhuma admitir que estás fraco, que estás cansado, que estás à beira de desistir. Na verdade, esta honestidade é o primeiro passo para experimentar o poder sobrenatural de Cristo. Quando paras de fingir que és forte e admites a tua fragilidade diante de Deus, Ele pode finalmente te encher com a sua força que nunca falha. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti, reconhecendo que sem Cristo nada podemos fazer. Confessamos que muitas vezes tentamos viver na nossa própria força e falhamos miseravelmente. Quantas vezes acordamos achando que conseguiríamos enfrentar o dia sozinhos, apenas para descobrir que não temos capacidade suficiente? Hoje queremos começar diferente, Senhor. Queremos começar este dia reconhecendo que a nossa força vem de Cristo Jesus, que vive em nós. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é a nossa fonte diária de poder, de coragem, de resistência, de vitória. Pai, pedimos que esta verdade de Filipenses capítulo 4, versículo 13, penetre profundamente nos nossos corações. Que não seja apenas um versículo bonito que decoramos, mas uma realidade viva que experimentamos a cada momento. Ajuda-nos a entender que quando dizemos "tudo posso em Cristo que me fortalece", estamos declarando a nossa total dependência dele. Não estamos afirmando a nossa própria capacidade, estamos confessando a suficiência absoluta de Cristo em nós. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está neste momento buscando força para enfrentar este dia. Tu vês aquele que acordou com dor no corpo e cansaço na alma. Tu conheces aquela que abriu os olhos já sentindo o peso das preocupações financeiras. Tu enxergas o coração daquele que está enfrentando uma doença que parece não ter fim. Tu sabes da angústia daquela mãe que não sabe como vai alimentar os seus filhos hoje. Tu vês as lágrimas daquele pai que perdeu o emprego e sente vergonha de não conseguir prover. Tu conheces a dor daquela pessoa que está enfrentando uma traição, uma separação, uma perda irreparável. Senhor, para cada uma destas situações, para cada um destes corações quebrantados, Tu dizes hoje: "A minha força é suficiente." Tu não estás distante das nossas lutas, Tu estás bem aqui conosco, oferecendo o Teu poder para nos levantar. Pedimos agora que cada pessoa sinta a Tua presença fortalecedora de uma maneira real e tangível. Pai, declaramos sobre cada vida que está sob o som desta oração a força suficiente em Cristo para enfrentar qualquer desafio. Não importa quão grande seja o problema, não importa quão impossível pareça a situação, há poder em Jesus para vencer. Senhor, levanta agora aqueles que estão caídos. Toca com o Teu poder aqueles que perderam a esperança. Renova as forças daqueles que estão exaustos de tanto lutar. Dá coragem nova para aqueles que estão com medo de seguir em frente. Pai, que ninguém termine este dia sem experimentar uma renovação sobrenatural da sua força interior. Que cada pessoa sinta como se tivesse tomado asas como águias, que corra e não se canse, que caminhe e não se fatigue, conforme Tu prometeste em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Senhor, transforma a fraqueza em força, o medo em fé, o desânimo em determinação renovada. Faz brotar esperança onde só havia desespero.
Senhor Jesus, pedimos especialmente por aqueles que estão enfrentando batalhas na área da saúde. Há pessoas neste momento que acordaram sentindo dor, que estão lutando contra doenças que os médicos não conseguem curar. Pai, Tu és o Deus que sara, Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Estende a Tua mão poderosa sobre cada corpo enfermo. Toca com poder de cura aqueles que sofrem de doenças crônicas, de dores constantes, de enfermidades que roubam a qualidade de vida. Senhor, dá força para suportar os tratamentos difíceis, para enfrentar as terapias dolorosas, para não desistir mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Que o poder de Cristo, que ressuscitou dos mortos, opere também nestes corpos que precisam de restauração. Pai, para aqueles que estão esperando por resultados de exames, que haja paz no coração e que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles que estão em hospitais, que sintam a Tua presença consoladora em cada momento de solidão ou medo. Pai amado, trazemos diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando lutas financeiras neste momento. Há pessoas que não sabem como vão pagar as contas deste mês, que estão endividadas e não veem saída. Há famílias que mal têm o que comer, que precisam escolher entre comprar comida ou remédios. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste o azeite da viúva se multiplicar. Tu podes fazer o impossível acontecer também hoje. Pedimos que abra as portas de provisão que ninguém pode fechar. Que surjam oportunidades de trabalho para aqueles que estão desempregados. Que apareçam clientes para aqueles que têm negócios, mas não têm vendas. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como a nossa fonte, não no dinheiro, não no emprego, mas em Ti. Dá sabedoria para administrar bem os recursos que temos. Livra-nos da ansiedade que paralisa e enche-nos com fé que move montanhas. Que cada pessoa experimente a Tua fidelidade, provendo o pão de cada dia. Senhor Jesus, intercedemos agora por todos aqueles que estão lutando batalhas emocionais e mentais. Há pessoas neste momento que acordaram sentindo um vazio na alma que parece impossível de preencher. Há corações quebrantados pela depressão, pela ansiedade, pelo medo constante. Há mentes atormentadas por pensamentos negativos que não param de vir. Pai, Tu prometeste em Isaías capítulo 61, versículo 3, que vieste para consolar os que choram, para dar beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Senhor, cumpre esta promessa agora na vida de cada pessoa que sofre emocionalmente. Toca as feridas mais profundas da alma. Sara as memórias dolorosas do passado que ainda causam sofrimento no presente. Liberta aqueles que estão presos em padrões de pensamento destrutivos, da paz que excede todo o entendimento. Que o poder de Cristo traga cura, não apenas para o corpo, mas também para a mente e para as emoções. Pai, pedimos força especial para aqueles que estão enfrentando conflitos nos relacionamentos. Há casamentos que estão à beira do colapso. Há famílias divididas por mágoas antigas, há amizades destruídas por mal-entendidos. Senhor, Tu és o Deus que restaura o que estava quebrado, que reconstrói o que foi destruído. Pedimos que o Teu Espírito Santo opere nos corações trazendo arrependimento onde há orgulho, perdão onde há ressentimento, reconciliação onde há separação. Dá sabedoria para as conversas difíceis que precisam acontecer. Dá humildade para reconhecer erros e pedir perdão. Dá força para perdoar, mesmo quando a mágoa é profunda. Senhor, sabemos que sem Cristo é impossível amar verdadeiramente. É impossível perdoar de coração. É impossível restaurar o que foi quebrado. Mas em Cristo tudo é possível. Que o Teu amor flua através de nós para alcançar aqueles que nos machucaram.
que possamos experimentar a liberdade que vem quando soltamos as ofensas e entregamos tudo nas tuas mãos. Senhor Jesus, intercedemos pelos nossos filhos neste momento, pelos filhos pequenos que estão começando a vida, pelos adolescentes que estão enfrentando tantas pressões e tentações, pelos filhos adultos que tomam decisões que nos preocupam. Pai, dá-nos força para criá-los nos teus caminhos, mesmo quando parece que estamos falhando. Dá-nos sabedoria para corrigi-los com amor, para ensiná-los com paciência, para amá-los incondicionalmente. Senhor, protege os nossos filhos de todo o mal. Guarda-os dos perigos desta geração, das drogas, da violência, da imoralidade, das más companhias. Que o sangue de Jesus faça uma cobertura de proteção sobre cada criança, cada jovem. Pai, para aqueles pais que estão sofrendo porque os filhos se afastaram da fé, que estão vivendo longe de Ti, damos força para continuar orando, para não desistir. Tu prometeste que se criarmos a criança no caminho em que deve andar, quando for velha, não se desviará. Confiamos nesta promessa, Senhor. Pai amado, pedimos força para aqueles que estão enfrentando perseguição por causa da fé em Cristo. Há irmãos e irmãs ao redor do mundo que são ameaçados, presos, torturados, mortos, simplesmente por amarem a Jesus. Senhor, dá-lhes uma porção especial da Tua força, que experimentem a realidade de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, de uma maneira profunda. Que sintam o Teu poder, sustentando-os mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Pai, para aqueles que estão em locais onde é perigoso ser cristão, onde tem que se reunir em segredo, onde não podem falar abertamente sobre Ti, dá coragem e proteção. Que a igreja perseguida experimente o mesmo poder que sustentou os apóstolos quando foram presos e torturados. Senhor, não permitas que desistam da fé. Fortalece-os de tal maneira que se tornem testemunhas ainda mais poderosas do Teu amor. E para nós, que vivemos em liberdade religiosa, dá-nos gratidão e compromisso de interceder pelos nossos irmãos perseguidos. Senhor Jesus, intercedemos agora por aqueles que estão lutando contra vícios e dependências. Há pessoas neste momento que estão escravizadas ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a comportamentos compulsivos que destroem vidas. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos prisioneiros. Senhor, quebra as cadeias que prendem estas pessoas. Dá-lhes força para resistir às tentações que parecem irresistíveis. Traz convicção de pecado, mas também esperança de mudança. Pai, sabemos que a libertação verdadeira só vem de Ti. Programas de recuperação são úteis, mas sem o Teu poder transformador não há mudança real. Pedimos que o Espírito Santo opere profundamente no coração de cada pessoa viciada, que sintam nojo daquilo que antes lhes dava prazer. Que experimentem uma nova vida em Cristo, onde não precisam mais de substâncias ou comportamentos para preencher o vazio. Dá força para cada dia de sobriedade, para cada momento de vitória sobre a tentação. Pai, pedimos força especial para os nossos líderes espirituais, para os pastores, missionários, evangelistas, professores da palavra que estão na linha de frente da batalha espiritual. Senhor, eles enfrentam ataques constantes do inimigo, carregam o peso das ovelhas, sofrem críticas e incompreensões. Dá-lhes uma porção dobrada do Teu poder. Renova as forças daqueles que estão exaustos de tanto servir. Cura as feridas daqueles que foram traídos ou abandonados por pessoas em quem confiavam. Dá sabedoria para liderar com amor e verdade. Protege as suas famílias, Senhor. Que as esposas e os filhos dos líderes não sejam negligenciados por causa do ministério. Pai, levanta novos líderes cheios do Teu Espírito, pessoas que não buscam posição, mas sim servir. Que a igreja tenha pastores segundo o Teu coração,
que apacentem o rebanho com dedicação e amor. Dá provisão financeira para aqueles que se dedicam integralmente ao ministério, que não lhes falte nada. Senhor Jesus, trazemos diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando batalhas legais e judiciais. Há pessoas que estão sendo injustamente acusadas, que estão em processos que se arrastam por anos, que sofrem nas mãos de um sistema que muitas vezes é corrupto e injusto. Pai, Tu és o juiz supremo, Tu vês tudo, Tu conheces a verdade. Pedimos que faças justiça para aqueles que estão sendo oprimidos, que a verdade venha à luz, que testemunhas apareçam, que provas surjam, que juízes sejam tocados pelo Teu Espírito para tomar decisões corretas. Senhor, dá força para aqueles que estão cansados de lutar, que já gastaram tudo o que tinham com advogados, que perderam a esperança de ver justiça. Lembra-lhes que Tu és o Deus que defende a causa do órfão e da viúva, que não deixa o inocente ser condenado. Dá paciência para esperar o Teu tempo, confiança de que farás justiça mesmo que demore. Para aqueles que estão presos injustamente, que sintam a Tua presença como Paulo sentiu na prisão. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando crises de identidade e propósito. Há pessoas que acordaram hoje sem saber quem são ou para que existem. Há jovens confusos sobre a sua identidade de gênero, sobre a sua sexualidade, sobre o seu valor. Há adultos que chegaram à meia-idade sem entender qual é o seu propósito na vida. Senhor, Tu criaste cada pessoa com intenção e propósito. Ninguém é um acidente, ninguém é um erro. Pedimos que reveles a cada coração a sua verdadeira identidade em Cristo. Que entendam que são filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Que descubram os dons e talentos que colocaste neles. Que encontrem o propósito para o qual foram criados. Pai, desfaz as mentiras que o inimigo plantou nas mentes. Quebra as fortalezas de pensamentos distorcidos. Traz clareza onde há confusão, verdade onde há engano, luz onde há trevas. Que cada pessoa possa dizer com convicção: sei quem sou em Cristo e sei para que estou aqui. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão cuidando de pessoas doentes ou idosas. Há filhos cuidando de pais com Alzheimer, cônjuges cuidando de parceiros com doenças terminais, pais cuidando de filhos com necessidades especiais. Senhor, esta é uma das tarefas mais difíceis e exaustivas que existem. Estes cuidadores muitas vezes não dormem direito, não têm tempo para si mesmos, carregam um peso emocional imenso. Pai, dá-lhes força sobrenatural. Renova suas energias a cada manhã. Dá-lhes paciência infinita para lidar com situações repetitivas e frustrantes. Enche-os com o Teu amor para que possam amar mesmo quando estão esgotados. Senhor, providencia ajuda prática para eles. Que apareçam pessoas dispostas a dar um alívio, a ficar algumas horas para que o cuidador possa descansar. Dá sabedoria para buscar apoio quando necessário. Protege a saúde física e mental destes cuidadores, que não adoeçam por causa do estresse. Pai, recompensa a dedicação deles, que vejam frutos do Seu amor. Pai, intercedemos agora por aqueles que estão enfrentando tentações sexuais. Vivemos numa geração onde a imoralidade é celebrada e a pureza é ridicularizada. Há pessoas lutando contra a tentação de adultério, de pornografia, de relacionamentos fora do Teu plano. Senhor, dá força para resistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Promete que Tu não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação darás também o escape. Pai, mostra o escape para cada pessoa que está sendo tentada agora. Dá convicção de pecado antes que a queda aconteça. Coloca guardiões na vida daqueles que estão vulneráveis. Pai, restaura casamentos que foram feridos pela infidelidade. Traz cura para cônjuges traídos.
Dá arrependimento genuíno para aqueles que falharam. Senhor, cria em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Que possamos fugir da imoralidade sexual, porque os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Dá-nos o mesmo poder que deste a José para fugir da tentação, mesmo quando parecia impossível. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando perdas significativas. Há pessoas que perderam entes queridos recentemente e a dor ainda é fresca e insuportável. Há aqueles que perderam empregos que tinham há décadas, há quem perdeu casas, negócios, sonhos que levaram anos para construir. Pai, Tu és perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito. Consola agora cada coração enlutado. Enxuga as lágrimas daqueles que choram. Abraça com o Teu amor aqueles que se sentem sozinhos na dor. Senhor, dá força para atravessar o vale da sombra da morte sem se desesperar. Lembra-lhes que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, que há esperança de reencontro na eternidade. Para aqueles que perderam coisas materiais, ensina-lhes que a vida não consiste na abundância de bens, que Tu és suficiente mesmo quando perdemos tudo. Dá força para recomeçar, para reconstruir, para não desistir mesmo depois de perdas devastadoras. Transforma o luto em esperança. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando ataques espirituais diretos. Há pessoas sendo atormentadas por demônios que ouvem vozes, que sentem presenças malignas, que têm pesadelos terríveis. Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, quebramos toda opressão demoníaca sobre estas vidas. Ordenamos que todo espírito maligno se afaste agora. Declaramos que o sangue de Jesus tem poder para libertar, para purificar, para proteger. Pai, ensina o Teu povo a usar as armas espirituais que nos deste, a palavra de Deus, a oração, o jejum, o louvor, a autoridade no nome de Jesus. Que aprendamos a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Senhor, revela se há portas abertas que estão permitindo ataques espirituais, objetos de ocultismo, pecados não confessados, maldições geracionais. Dá discernimento para identificar e fechar estas portas. Que cada pessoa experimente a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que o poder de Cristo manifeste vitória completa sobre as trevas. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando solidão profunda. Há pessoas que vivem sozinhas e passam dias sem falar com ninguém. Há idosos esquecidos em asilos que ninguém visita. Há jovens rodeados de pessoas, mas que se sentem completamente sozinhos. Pai, Tu prometeste que nunca nos deixarias nem nos desampararíamos. Revela a Tua presença de uma maneira real para cada coração solitário. Que sintam que não estão sozinhos, que Tu estás ali com eles. Senhor, providencia companhia humana também. Toca o coração de pessoas para visitarem os solitários, para fazerem uma ligação, para enviarem uma mensagem. Usa a igreja como uma família para aqueles que não têm família natural. Pai, transforma a solidão em comunhão contigo. Que os momentos de solitude se tornem momentos preciosos de intimidade com o Senhor. Que aprendam a desfrutar da Tua companhia de tal maneira que nunca mais se sintam verdadeiramente sozinhos. Enche cada vazio com a Tua presença. Substitui a solidão dolorosa por uma paz que vem de estar contigo. Pai, intercedemos agora por todos aqueles que estão enfrentando desafios no ambiente de trabalho. Há pessoas que trabalham em lugares tóxicos, onde são humilhadas, desvalorizadas, exploradas. Há aqueles que sofrem assédio moral ou sexual. Há quem trabalha muito, mas não recebe o reconhecimento merecido. Senhor, dá força para enfrentar cada dia nestes ambientes difíceis.
Dá sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Dá coragem para denunciar injustiças quando necessário. Protege o emprego daqueles que estão sendo perseguidos. Abre portas para novos trabalhos quando for o teu tempo de mudança. Pai, ensina-nos a trabalhar como para ti e não para os homens. Que façamos tudo com excelência, independente de quem nos vê ou reconhece. Que sejamos luz nestes ambientes escuros, que o nosso testemunho de integridade e dedicação aponte para Cristo. Senhor, abençoa financeiramente aqueles que trabalham honestamente, mas mal conseguem sobreviver. Multiplica o salário, abre portas de promoção, concede aumentos justos. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão estudando. Para os estudantes que enfrentam provas difíceis, trabalhos exigentes, pressão por notas altas. Para aqueles que estudam e trabalham ao mesmo tempo e mal têm tempo para dormir. Para os que fazem concursos públicos e estudam há anos, esperando aprovação. Pai, dá capacidade de aprendizado. Abre o entendimento para compreender matérias difíceis. Dá memória para reter o que é estudado. Da concentração em meio a tantas distrações. Senhor, afasta a ansiedade que paralisa antes das provas. Dá paz e clareza mental na hora dos exames. Para aqueles que têm dificuldades de aprendizagem, que sofrem com dislexia ou outras condições, dá estratégias especiais e professores compreensivos. Pai, providencia recursos financeiros para aqueles que querem estudar, mas não têm condições. Bolsas de estudo, financiamentos, oportunidades de trabalho que permitam continuar os estudos. Que ninguém deixe de estudar por falta de recursos. Usa o conhecimento adquirido para a tua glória. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando problemas com vícios tecnológicos. Vivemos numa era onde as pessoas estão escravizadas aos celulares, às redes sociais, aos jogos online. Há famílias sendo destruídas porque os membros não conversam mais, só olham para telas. Há pessoas perdendo empregos porque não conseguem parar de usar o celular. Há jovens desenvolvendo depressão porque comparam suas vidas com as vidas falsas que veem nas redes. Senhor, dá força para estabelecer limites saudáveis com a tecnologia. Dá sabedoria para usar as ferramentas sem ser dominado por elas. Traz convicção sobre o tempo desperdiçado em coisas que não edificam. Pai, restaura a comunicação face a face nas famílias. Que as refeições voltem a ser momentos de conversa real. Que os casais voltem a conversar em vez de ficar cada um no seu celular. Senhor, protege as crianças dos perigos da internet. Dá discernimento aos pais para monitorar sem invadir, para proteger sem sufocar. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão lutando contra a amargura e o ressentimento. Há pessoas que foram tão machucadas que não conseguem perdoar. Há corações cheios de mágoa que envenenam a alma. Há pessoas que vivem relembrando ofensas antigas e alimentando a raiva. Pai, sabemos que a falta de perdão é uma prisão que nos mantém cativos. Enquanto não perdoamos, quem sofre somos nós mesmos. Senhor, dá força para soltar as ofensas, mesmo quando a dor ainda é grande. Ajuda-nos a entender que perdoar não significa dizer que o que fizeram foi certo. Significa libertar a nós mesmos da prisão da amargura. Pai, cura as feridas profundas que fazem com que seja tão difícil perdoar. Toca nas memórias dolorosas e traz cura. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste, gratuitamente, sem merecer. Quebra as cadeias da amargura que prendem tantos corações. Substitui o ressentimento por compaixão. Transforma a raiva em amor. Só tu podes fazer esta obra impossível nos nossos corações. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando crises de fé. Há pessoas que antes eram fervorosas, mas agora estão frias espiritualmente. Há quem está questionando tudo o que acreditava.
àqueles que passaram por decepções na igreja e estão pensando em desistir da fé. Senhor, Tu entendes as nossas dúvidas. Tu não te afastas quando questionamos. Dá força para estes que estão lutando para crer. Renova a fé que está fraca. Acende novamente o primeiro amor que esfriou. Pai, mostra a diferença entre a igreja imperfeita feita de pessoas falhas e Tu que és perfeito. Que as decepções com pessoas não nos afastem de Ti. Senhor, para aqueles que estão passando por provações tão grandes que estão questionando o Teu amor ou o Teu poder, revela-te de uma maneira nova. Fala ao coração, dá sinais da Tua presença. Restaura a confiança, que possam dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. Fortalece a fé vacilante, firma os joelhos que tremem. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando rejeição. Há pessoas que foram rejeitadas pelos pais desde a infância. Há aqueles que foram abandonados por cônjuges depois de anos de casamento. Há quem foi excluído de grupos, desprezado por amigos, ignorado por familiares. Pai, a rejeição é uma das dores mais profundas que existem. Ela ataca a nossa identidade, o nosso valor, o nosso senso de pertencimento. Senhor, cura agora cada coração ferido pela rejeição. Mostra a cada pessoa que Tu nunca as rejeitaste, que para Ti são preciosas e honradas, que nada pode separar-nos do Teu amor. Pai, ajuda-nos a não definir o nosso valor pela aceitação das pessoas. Que encontremos a nossa identidade em Cristo, não nas opiniões dos outros. Senhor, transforma a dor da rejeição em compaixão pelos outros rejeitados. Usa aqueles que foram feridos para curar outros feridos. Que da dor nasça um ministério de consolo. Substitui o sentimento de rejeição pela certeza de aceitação plena em Cristo. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando batalhas com a autoestima. Há pessoas que se olham no espelho e só veem defeitos. Há aqueles que se comparam constantemente com outros e sempre se sentem inferiores. Há quem acredita que não é bom o suficiente, bonito o suficiente, inteligente o suficiente. Senhor, estas mentiras vêm do inimigo que quer destruir a nossa identidade. Pai, revela a cada pessoa como Tu a vês, com amor, com orgulho, com deleite, que entendam que são obras-primas criadas pelas Tuas mãos, que foram feitos de forma assombrosamente maravilhosa, conforme o Salmo 139. Senhor, quebra os padrões impossíveis que a sociedade impõe, que não precisamos ser perfeitos para ser valiosos. Que o nosso valor não está na aparência, no desempenho, nas conquistas, mas simplesmente em sermos filhos amados de Deus. Pai, cura as feridas causadas por palavras destrutivas que foram ditas sobre estas pessoas. Apaga as vozes negativas do passado. Substitui as mentiras pela Tua verdade. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando mudanças difíceis. Há pessoas que tiveram que se mudar para outra cidade ou país e estão lutando para se adaptar. Há aqueles que mudaram de emprego e estão inseguros. Há quem passou por mudanças de estado civil, de saúde, de situação financeira. Pai, mudanças são difíceis mesmo quando são boas. Tiram-nos da zona de conforto, criam incerteza, geram medo. Senhor, dá força para abraçar as mudanças necessárias. Dá coragem para sair do que é familiar quando Tu estás nos chamando para algo novo. Dá flexibilidade para nos adaptar. Dá confiança de que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Pai, para aqueles que resistem a mudanças que precisam acontecer, dá sabedoria para reconhecer quando é hora de mudar. Para aqueles que foram forçados a mudanças que não queriam, dá graça para aceitar. Que em meio a todas as mudanças da vida, possamos encontrar estabilidade em Ti, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai,
intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de infertilidade. Há casais que sonham em ter filhos, mas mês após mês enfrentam a decepção. Há mulheres que já fizeram múltiplos tratamentos sem sucesso. Há homens que se sentem inadequados por não conseguir gerar. Senhor, Tu és o Deus que abriu o ventre de Sara, de Raquel, de Ana. Tu podes fazer o impossível. Pedimos que concedas o milagre da concepção para aqueles que tanto desejam. Mas também pedimos que dês paz se o teu plano for diferente. Que possam confiar que tu sabes o que é melhor. Senhor, consola a dor profunda de cada mês que passa sem a gravidez desejada. Dá força para suportar perguntas invasivas de pessoas que não entendem a dor. Protege os casamentos que estão sendo testados por esta provação. Que não haja culpa nem acusações entre os cônjuges. Pai, mostra caminhos alternativos como adoção quando for apropriado. Que o desejo de ser pais possa ser cumprido de diferentes formas. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando problemas com habitação. Há pessoas que não têm onde morar, que vivem nas ruas enfrentando frio, fome, perigo. Há famílias que moram em condições precárias, sem saneamento básico, sem segurança. Há aqueles que estão prestes a ser despejados porque não conseguem pagar o aluguel. Pai, Tu disseste que as aves do céu têm ninhos e as raposas têm tocas, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Tu entendes o que é não ter um lar. Senhor, providencia moradia digna para cada pessoa. Abre portas para programas habitacionais, para oportunidades de compra, para aluguéis acessíveis. Toca o coração de proprietários para serem compassivos com inquilinos em dificuldade. Pai, protege aqueles que vivem nas ruas. Guarda-os de violência, de doenças, do frio. Levanta pessoas e organizações para ajudar. Que a igreja seja ativa em cuidar do sem-teto. Senhor, dá um teto sobre a cabeça de cada filho teu, um lugar seguro para descansar. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de imigração. Há pessoas que deixaram seus países fugindo de guerras, de perseguição, de miséria. Há famílias separadas por fronteiras. Há imigrantes vivendo ilegalmente com medo constante de deportação. Senhor, Tu foste refugiado no Egito quando criança. Tu entendes a dor de estar longe da terra natal. Dá força para aqueles que estão recomeçando a vida em terras estranhas. Ajuda-os a aprender novos idiomas, a se adaptar a novas culturas, a encontrar trabalho. Protege-os de exploração e xenofobia. Pai, toca o coração das autoridades para criarem políticas justas e compassivas. Que os imigrantes sejam tratados com dignidade e respeito. Senhor, reúne famílias que estão separadas. Agiliza processos que se arrastam por anos. Dá documentação legal para aqueles que vivem nas sombras, que possam viver sem medo. Pai, usa os imigrantes para espalhar o Evangelho, que sejam missionários nas novas terras. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando desastres naturais. Há pessoas que perderam tudo em enchentes, furacões, terremotos, incêndios. Há comunidades inteiras destruídas. Há famílias que não sabem como vão reconstruir. Pai, Tu acalmas as tempestades. Tu tens poder sobre a natureza. Protege aqueles que estão em áreas de risco. Dá sabedoria para as autoridades tomarem decisões certas de evacuação e prevenção. Senhor, providencia abrigo imediato para os desabrigados. Envia ajuda na forma de alimentos, roupas, remédios. Levanta voluntários para reconstruir casas. Toca o coração de pessoas para doarem generosamente. Pai, consola aqueles que perderam entes queridos em desastres. Dá força para recomeçar depois de perder tudo. Que possam reconstruir não apenas casas, mas também esperança. Senhor, que em meio ao caos e destruição, a Tua igreja seja luz.
que sejamos os primeiros a ajudar, a consolar, a reconstruir. Usa as tragédias para mostrar o teu amor através do teu povo. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de cidadania e documentação. Há pessoas que nasceram em países que não reconhecem sua cidadania. Há apátridas que não pertencem oficialmente a nenhum lugar. Há aqueles que têm documentos, mas são tão burocratizados que não conseguem acessar serviços básicos. Senhor, dá favor nas repartições públicas, que documentos sejam emitidos, que processos sejam resolvidos, que direitos sejam reconhecidos. Pai, para aqueles que estão esperando há anos por cidadania ou residência permanente, dá paciência e esperança. Que os processos sejam acelerados, que as leis sejam justas. Senhor, lembra-nos que a nossa verdadeira cidadania é no céu. Que enquanto vivemos como estrangeiros e peregrinos nesta terra, temos uma pátria eterna esperando por nós. Que esta esperança sustente aqueles que enfrentam dificuldades legais aqui. Pai, usa advogados cristãos para ajudar gratuitamente aqueles que não têm recursos. Levanta defensores dos direitos dos sem documentos. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de violência doméstica. Há mulheres sendo espancadas por maridos. Há crianças sendo abusadas por pais. Há idosos sendo maltratados por cuidadores. Pai, esta é uma realidade terrível que acontece até em lares que se dizem cristãos. Senhor, dá coragem para as vítimas denunciarem. Quebra o ciclo de silêncio e vergonha. Protege aqueles que estão em perigo iminente. Dá sabedoria para saberem quando sair, para onde ir. Providencia abrigos seguros, ajuda legal, apoio psicológico. Pai, transforma o coração dos agressores. Traz convicção de pecado. Que busquem ajuda, que mudem. Mas enquanto não mudam, protege as vítimas. Senhor, que a igreja seja um lugar seguro, onde vítimas possam buscar ajuda sem julgamento. Que pastores sejam treinados para identificar sinais de abuso. Que não haja tolerância com violência, mesmo quando o agressor é membro da igreja. Pai, cura as feridas físicas e emocionais das vítimas. Restaura a dignidade roubada. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de deficiência. Há pessoas que nasceram com deficiências ou as adquiriram por acidentes ou doenças. Há aqueles que enfrentam preconceito, falta de acessibilidade, dificuldades para encontrar trabalho. Senhor, dá força para viver com dignidade apesar das limitações. Que não se definam pela deficiência, mas pelo que podem fazer. Pai, toca o coração da sociedade para criar mais acessibilidade. Rampas, elevadores, banheiros adaptados, vagas de estacionamento. Que as leis sejam cumpridas. Que haja inclusão real no mercado de trabalho, nas escolas, nas igrejas. Senhor, dá sabedoria para familiares que cuidam de pessoas com deficiência, que tenham paciência, que não desanimem. Providencia recursos e apoio. Pai, para aqueles que têm deficiências invisíveis como autismo ou doenças mentais, que haja compreensão em vez de julgamento. Que a sociedade aprenda a acomodar diferentes necessidades. Senhor, usa pessoas com deficiência para mostrar que valor não está em capacidades físicas, mas no coração. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de envelhecimento. Há pessoas que estão perdendo capacidades que sempre tiveram. Há idosos que se sentem inúteis, esquecidos, descartados pela sociedade. Há aqueles que enfrentam doenças degenerativas que roubam a memória e a autonomia. Pai, dá dignidade na velhice. Que os idosos sejam honrados e respeitados como a tua palavra manda. Que as famílias cuidem dos seus idosos com amor. Que a sociedade valorize a sabedoria e experiência dos mais velhos. Senhor,
para aqueles que estão em asilos, que não sejam esquecidos. Que recebam visitas, que sejam bem tratados. Protege-os de abusos e negligência. Pai, dá força física para aqueles cujos corpos estão fraquejando. Renova as forças como as da águia, que possam envelhecer com saúde e vitalidade. Senhor, para aqueles que enfrentam Alzheimer ou demência, que haja momentos de lucidez, que sintam amor mesmo quando não reconhecem rostos. Consola as famílias que veem seus entes queridos se perderem gradualmente. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de educação dos filhos. Há pais que não sabem como lidar com filhos rebeldes. Há aqueles que lutam com adolescentes envolvidos em drogas. Há famílias divididas por conflitos entre pais e filhos. Senhor, ser pai ou mãe é uma das tarefas mais difíceis que existem. Não há manual que ensine tudo. Dá sabedoria sobrenatural para criar filhos nos teus caminhos, que saibam quando ser firmes e quando ser flexíveis, quando falar e quando ouvir, quando corrigir e quando abraçar. Pai, restaura relacionamentos quebrados entre pais e filhos, traz arrependimento, perdão, reconciliação. Senhor, protege as crianças e jovens das influências negativas desta geração. Guarda-os das drogas, da violência, da imoralidade. Levanta amigos piedosos ao redor deles, que tenham mentores espirituais além dos pais. Pai, para os pais solteiros que criam filhos sozinhos, dá força dobrada. Sê o pai ou a mãe que falta. Providencia apoio e ajuda prática. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando o fim da vida. Há pessoas que sabem que têm pouco tempo restante. Há aqueles em cuidados paliativos, enfrentando dor e declínio. Há familiares que estão vendo seus amados partir. Pai, dá paz para aqueles que estão morrendo, que não tenham medo, que sintam a tua presença mais perto do que nunca, que vejam a morte não como o fim, mas como a porta para a vida eterna. Senhor, alivia a dor física. Que os últimos dias não sejam de sofrimento insuportável. Dá dignidade até o último momento. Pai, para as famílias que estão se despedindo, dá força para deixar ir. Que possam dizer as palavras que precisam ser ditas. Que não fiquem com arrependimentos. Senhor, consola aqueles que ficam. Que a dor da perda seja amenizada pela esperança da ressurreição. Que saibam que a separação é temporária. Que um dia haverá reencontro glorioso, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Pai amado, continuamos intercedendo com fé, porque sabemos que Tu ouves cada palavra desta oração. Pedimos força agora para aqueles que estão enfrentando pressões no ministério. Há líderes que estão cansados de servir sem ver resultados. Há missionários em campos difíceis, onde há pouca ou nenhuma resposta ao Evangelho. Há evangelistas que pregam, mas parecem falar para o vazio. Senhor, renova o chamado no coração destes servos. Lembra-lhes por que começaram. Mostra-lhes que Tu vês cada esforço, cada sacrifício, cada lágrima, que o sucesso não se mede em números, mas em fidelidade. Pai, envia encorajamento para aqueles que estão desanimados. Uma palavra profética, um testemunho de vida transformada, um sinal da Tua presença. Que saibam que o trabalho no Senhor nunca é em vão. Senhor, protege do burnout aqueles que dão tudo de si. Ensina-lhes a descansar, a cuidar da própria alma, que não sacrifiquem a família no altar do ministério. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando crises financeiras na igreja. Há congregações que mal conseguem pagar as contas. Há projetos de expansão paralisados por falta de recursos. Há pastores que não recebem salário digno. Pai, Tu és o dono de todo o ouro e prata. Providencia os recursos necessários para a Tua obra. Toca o coração do Teu povo para dizimar e ofertar com alegria. Que entendam que reter o dízimo é roubar de Ti. Senhor, ensina a mordomia financeira às igrejas. Que gastem com sabedoria, que prestem contas com transparência,
que priorizem o essencial sobre o supérfluo. Pai, multiplica os recursos assim como multiplicaste os pães e peixes, que o pouco se torne muito nas tuas mãos. Senhor, levanta empresários cristãos que invistam generosamente na obra, que haja patrocinadores para missões, para construções, para projetos sociais. Que a igreja não dependa apenas de dízimos, mas tenha múltiplas fontes de renda. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando perseguição por causa de posições bíblicas. Há pastores sendo processados por pregar contra o pecado. Há cristãos perdendo empregos por não concordarem com agendas contrárias à palavra. Há igrejas sendo multadas por não se curvarem a imposições governamentais antibíblicas. Senhor, dá coragem para permanecer firmes na verdade, mesmo quando custa caro. Que sejamos como os 3 jovens hebreus que preferiram a fornalha a se curvar diante do ídolo. Como Daniel, que preferiu a cova dos leões a parar de orar. Pai, dá sabedoria para responder aos acusadores. Que falemos a verdade em amor, que defendamos a fé com mansidão e temor. Senhor, levanta advogados cristãos para defender casos de liberdade religiosa. Que as leis sejam justas, que não haja criminalização da fé. Pai, prepara a igreja para tempos mais difíceis que podem vir. Que estejamos prontos para sofrer por Cristo, se necessário. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando dúvidas sobre a tua segunda vinda. Há pessoas que estão cansadas de esperar. Há aqueles que perderam a expectativa do arrebatamento. Há quem questiona se tu realmente voltarás. Pai, reaviva a esperança da volta de Cristo. Que voltemos a viver como quem espera o noivo a qualquer momento, que esta expectativa purifique as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a discernir os sinais dos tempos sem cair em sensacionalismo. Que não marquemos datas, mas que estejamos vigilantes. Que ocupemos o tempo que resta fazendo a tua obra, ganhando almas, discipulando, servindo. Pai, para aqueles que têm medo da tribulação ou dos eventos do fim, da paz, que confiem que tu guardarás os teus, que saibam que nada pode nos separar do teu amor. Senhor, que a certeza da tua volta nos encha de alegria e expectativa em vez de medo. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando batalhas com a língua. Há pessoas que não conseguem controlar o que falam. Há aqueles que ferem outros com palavras duras, há quem espalha fofoca e discórdia. Senhor, a língua é um pequeno membro, mas causa grandes estragos. Tiago, capítulo 3, diz que nenhum homem pode domar a língua, mas tu podes. Dá-nos autocontrole para pensar antes de falar. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem em vez de destruir. Pai, perdoa as palavras tolas que já falamos. Cura aqueles que ferimos com a nossa língua. Senhor, ajuda-nos a usar as palavras para abençoar, para encorajar, para edificar. Que falemos a verdade em amor. Que as nossas conversas sejam sempre cheias de graça. Pai, protege-nos de palavras destrutivas que outros falam sobre nós. Que fofocas não encontrem terreno fértil. Que calúnias sejam desmascaradas, que a verdade sempre prevaleça sobre a mentira. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de saúde mental na família. Há pais com filhos que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Há cônjuges vivendo com parceiros que têm esquizofrenia ou outras psicoses. Há famílias que não sabem como ajudar. Pai, dá sabedoria para buscar ajuda profissional adequada. Que não haja vergonha em procurar psiquiatras ou psicólogos. Que a igreja entenda que doença mental é real e precisa de tratamento. Senhor, toca os doentes mentais com o teu poder curador. Que haja restauração da mente,
que medicamentos funcionem adequadamente, que terapias sejam eficazes. Pai, dá paciência infinita para os familiares. Que entendam que crises não são birra ou falta de fé, que aprendam a ajudar sem se destruir no processo. Senhor, levanta grupos de apoio onde familiares possam compartilhar e aprender. Que ninguém enfrente isso sozinho. Que a igreja seja um lugar de acolhimento e não de julgamento. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de vocação e chamado. Há pessoas que não sabem o que fazer da vida. Há jovens escolhendo carreiras sob pressão dos pais. Há adultos que estão infelizes no trabalho, mas têm medo de mudar. Pai, revela o propósito específico para cada vida. Mostra os dons e talentos que colocaste em cada um. Dá coragem para seguir o chamado, mesmo quando não faz sentido financeiro. Senhor, para aqueles que sentem chamado ministerial, mas têm medo, dá confirmação e coragem. Para aqueles que estão em ministério, mas se sentem no lugar errado, dá clareza. Pai, ensina-nos que todo trabalho honesto é sagrado quando feito para Ti. Que não há hierarquia entre chamados, que ser professor é tão nobre quanto ser pastor, que ser médico é tão importante quanto ser missionário. Senhor, ajuda cada pessoa a encontrar seu lugar de maior impacto para o reino, que façamos o que fomos criados para fazer. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de luto prolongado. Há pessoas que perderam entes queridos há anos, mas ainda não conseguiram seguir em frente. Há aqueles que se sentem culpados por seguir vivendo quando alguém morreu. Há quem está preso na dor do passado. Senhor, não há prazo certo para o luto. Cada pessoa processa a perda no seu próprio tempo, mas ajuda aqueles que estão presos num luto que não os deixa viver. Pai, dá permissão para seguir em frente sem esquecer. Que possam honrar a memória dos que partiram vivendo plenamente. Que entendam que os que morreram em Cristo não gostariam de vê-los paralisados pela dor. Senhor, cura as feridas que não cicatrizaram. Traz consolo sobrenatural. Substitui a tristeza por gratidão pelas memórias boas. Pai, para aqueles que perderam filhos, cônjuges, pais, irmãos, dá força especial. Que encontrem comunidades de apoio com pessoas que entendem a dor. Que possam ajudar outros enlutados com a consolação que receberam de Ti. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de abuso de substâncias na família. Há pais com filhos viciados em drogas. Há esposas com maridos alcoólatras. Há filhos com pais dependentes químicos. Pai, o vício não afeta apenas o usuário, mas toda a família. Dá força para os familiares estabelecerem limites saudáveis, que aprendam que ajudar não é fazer tudo pelo viciado, que amor duro às vezes é necessário. Senhor, protege os familiares de se tornarem codependentes, que cuidem de si mesmos também, que busquem ajuda em grupos como Naranon ou Alanon. Pai, toca o viciado com convicção e desejo de mudança, que toquem o fundo e decidam buscar ajuda. Providencia vagas em clínicas de recuperação. Senhor, sabemos que a libertação verdadeira vem de Ti. Quebra as cadeias do vício. Dá forças para resistir às tentações. Renova a mente. Cura as raízes emocionais que levaram ao vício. Restaura famílias destruídas pela dependência química. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de sexualidade. Há pessoas lutando com atração pelo mesmo sexo. Há aqueles confusos sobre identidade de gênero. Há quem está sendo pressionado pela cultura a abraçar estilos de vida contrários à Tua palavra. Senhor, este é um tema sensível e difícil. Dá sabedoria para a igreja lidar com amor e verdade, que não sejamos odiosos nem compromissados. Pai, para aqueles que lutam com atrações indesejadas, dá força para viver em santidade.
que entendam que atração não é pecado, mas ação é. Que encontrem comunidades seguras onde possam ser honestos sobre suas lutas. Senhor, para aqueles que já abraçaram estilos de vida LGBT, traz convicção amorosa. Mostra o teu plano original para a sexualidade. Que possam encontrar identidade em Cristo e não em orientação sexual. Pai, protege crianças de ideologias de gênero sendo impostas nas escolas. Dá sabedoria aos pais para ensinar verdade bíblica em casa. Senhor, que a igreja seja refúgio seguro para todos que lutam. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de aborto. Há mulheres que abortaram e vivem com culpa e remorso. Há aqueles que foram pressionados a abortar contra sua vontade. Há quem perdeu filhos por aborto espontâneo e sente que falharam. Pai, traz cura para estas feridas profundas. Perdoa aqueles que abortaram, que saibam que nenhum pecado é grande demais para o teu perdão, que possam se perdoar também. Senhor, consola aqueles que perderam bebês espontaneamente, que não se culpem, que entendam que não foi falta deles. Pai, para aqueles que estão considerando aborto agora, mostra alternativas. Providencia apoio financeiro e emocional. Conecta com famílias dispostas a adotar. Senhor, muda corações e leis. Que o aborto se torne impensável. Que a vida seja valorizada desde a concepção. Pai, levanta casas de apoio para gestantes em crise. Que a igreja seja provida, não apenas no discurso, mas em ações práticas de apoio. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de tecnologia e privacidade. Vivemos numa era onde tudo é monitorado, gravado, rastreado. Há pessoas que perderam empregos por postagens antigas nas redes sociais. Há aqueles cujas informações foram roubadas em vazamentos de dados. A quem vive com medo de vigilância constante. Pai, dá sabedoria para navegar este mundo digital. Que usemos tecnologia sem ser dominados por ela. Que tenhamos cuidado com o que compartilhamos online. Senhor, protege dados pessoais. Que hackers não tenham sucesso. Que informações sensíveis não caiam em mãos erradas. Pai, para aqueles que já sofreram com roubo de identidade ou fraudes digitais, providencia restauração, que bancos sejam compreensivos, que autoridades investiguem. Senhor, ensina-nos a viver com integridade, sabendo que mesmo que ninguém esteja vendo, Tu vês tudo. Que não tenhamos nada a esconder, que a nossa vida pública e privada sejam consistentes. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de meio ambiente e clima. Há pessoas que perderam tudo em desastres climáticos. Há comunidades afetadas por poluição e degradação ambiental. Há aqueles que estão ansiosos sobre o futuro do planeta. Senhor, Tu criaste a terra e a deste ao ser humano para cuidar. Perdoa-nos por termos sido maus mordomos, por poluir, desperdiçar, destruir. Pai, dá sabedoria para cuidarmos melhor da criação, que reciclemos, que economizemos recursos, que plantemos árvores, que desenvolvamos tecnologias limpas. Senhor, para aqueles afetados por mudanças climáticas, providencia ajuda e adaptação. Que governos tomem decisões sábias sobre política ambiental. Que não seja tarde demais para reverter alguns danos. Pai, ajuda-nos a equilibrar cuidado ambiental com necessidades humanas. Que não idolatremos a natureza, mas também não a destruamos. Senhor, que a beleza da criação nos aponte para Ti, o Criador. Que cuidemos do planeta como uma forma de adoração. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando questões de pandemia e saúde pública. Há pessoas que perderam entes queridos para doenças. Há aqueles que ficaram com sequelas. Há quem perdeu emprego e negócio. Pai, consola os enlutados. Cura aqueles que ainda sofrem efeitos de doenças. Providencia trabalho para os desempregados. Senhor, dá sabedoria para autoridades de saúde.
que tomem decisões baseadas em ciência e compaixão, que haja equilíbrio entre proteção e liberdade. Pai, protege profissionais de saúde que arriscam suas vidas para cuidar de outros. Dá-lhes resistência física e emocional, que não desenvolvam burnout ou trauma. Senhor, para aqueles que estão divididos sobre vacinas e tratamentos, dá sabedoria e respeito mútuo, que não haja divisão na igreja por causa disso. Pai, ensina-nos que Tu és soberano sobre doenças. Que confiemos em Ti, acima de qualquer ciência ou governo. Que nossa esperança final não esteja em vacinas, mas em Ti. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão enfrentando questões de guerra e conflito. Há países em guerra onde civis sofrem. Há refugiados fugindo de violência. Há soldados traumatizados pelo que viram e fizeram. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Traz paz onde há guerra. Toca o coração de líderes para buscarem diálogo em vez de violência. Protege civis inocentes que não sejam alvos. Pai, providencia abrigo e alimento para refugiados de guerra, que encontrem segurança, que sejam bem recebidos em outros países. Senhor, cura soldados com transtorno de estresse pós-traumático, que possam reintegrar a vida civil, que encontrem propósito além da guerra. Pai, para famílias que perderam entes queridos em conflitos, traz consolo. Que a morte não tenha sido em vão. Senhor, levanta pacificadores, pessoas que trabalhem por reconciliação e justiça. Que guerras cessem, que espadas sejam transformadas em arados, que venha o dia em que não haverá mais guerra. Senhor Jesus, pedimos força para aqueles que estão enfrentando o desconhecido do amanhã. Há pessoas que não sabem o que o próximo dia trará. Há aqueles com futuro incerto, a quem tem medo do que está por vir. Pai, Tu conheces o fim desde o princípio. Nada te pega de surpresa. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não vemos o caminho. Que descansemos no Teu controle soberano. Senhor, para cada situação que parece impossível, para cada problema que não tem solução visível, para cada porta que parece fechada, lembramos que Tu és o Deus do impossível, que nada é difícil demais para Ti. Pai, que esta oração tenha renovado a força de cada pessoa. Que todos que ouviram até aqui sintam o poder de Cristo operando neles. Que possam dizer com convicção: tudo posso em Cristo que me fortalece. Que levantem com nova coragem, nova esperança, nova determinação. Que enfrentem este dia sabendo que não estão sozinhos. Que Cristo caminha com eles a cada passo. Em nome de Jesus, oramos. Pai amado, chegamos ao fim desta oração poderosa com corações gratos. Obrigado por nos ouvir, por estar sempre presente, por nunca nos abandonar. Agradecemos porque podemos viver cada dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta verdade de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Cristo em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precise ouvir que tudo é possível em Cristo. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que sejas fortalecido com poder no teu interior. Que experimentes a suficiência de Cristo em cada área da tua vida. Que nunca mais digas, não consigo, sem lembrar que em Cristo tudo podes. Vai em paz, vai com força, vai na certeza de que o poder de Cristo te sustenta. Amém e amém, amém e amém.